O empresário Carlos Wizard esteve hoje na CPI da pandemia na condição de investigado. Depois de dar alguns gatos na CPI, falando que ia comparecer, depois não compareceu, teve o seu passaporte retido e na condição de investigado conseguiu um habeas corpus para ficar calado e exerceu esse direito, ficou calado a sessão inteira. Repetindo, copiando ou agindo da mesma forma que Bolsonaro age, ficando totalmente calado com relação a Ricardo Barros. É muito interessante esse comportamento de ambos que são iguais. O comportamento de Wizard e o comportamento de Bolsonaro são idênticos. O silêncio de ambos é um silêncio revelador. É um silêncio dos condenados. Tanto Carlos Wizard quanto Bolsonaro. Podem ser que eles não sejam condenados pela justiça. Pode ser que não sejam. No final das contas, tenha uma mágica e aí nenhum deles é condenado. Mas eles estão condenados pela história. Porque mesmo que Carlos Wizard tenha ficado em silêncio, foi um depoimento revelador, porque foi revelado o caráter de Carlos Wizard. O caráter. Carlos Wizard se mostrou como um homem mau, se mostrou como um homem cruel. E aí eu tenho que discordar no senador Alessandro Vieira, que falou que Carlos Wizard tinha as melhores das intenções. Não sei, e eu coloco isso em dúvida, porque Carlos Wizard, na condição de um conselheiro do governo, porque ele se colocou na fala inicial dele como um conselheiro, alguém que queria ajudar e aconselhou o governo, ele não poderia ter tido a atitude que ele teve em entrevistas rindo da morte das pessoas. E o problema, pessoal, é que não foi somente em um momento que ele riu das pessoas que morreram. Então ele poderia falar, fui mal interpretado. Não, porque ele fez isso em dois momentos. Em dois momentos. E é muito triste ver isso, né? Um empresário super bem sucedido, um bilionário que fez uma escola de inglês, depois a vendeu, passando por isso. Sabe, é tão cruel ver isso, é cruel conosco. Porque o que aconteceu? Ele defende o tratamento precoce, ele tinha lá, na fotinha do WhatsApp dele, eu defendo o tratamento precoce. E aí, em uma entrevista, ele falou o seguinte, olha, lá na cidade e tal, as pessoas usaram esse tratamento e ninguém morreu de Covid. Os que morreram, ele todo feliz, os que morreram foram 5, ficaram em casa. Ele dando risada das pessoas que morreram. Isso no ano passado e depois uma entrevista recente ele falou assim, morreram tantas pessoas, mas esses que morreram ficaram em casa. Em dois momentos. Dois momentos. É muita crueldade falar dos mortos pela pandemia com sorrisos no rosto. Da mesma forma que o senador Luiz Carlos Reins é um ser completamente repugnante ao colocar lá 16 milhões de vidas salvas. Porque muitos foram salvos, mas saíram sequelados. Isso não é... A pessoa está viva, mas ela está com tantas sequelas que é como se ela tivesse morta. Problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas de locomoção. Vários e vários problemas em decorrência da Covid. Nós não salvamos essas vidas. Nós evitamos que elas morressem. Mas elas não saíram ilesas desse processo. É uma maldade de Wizard, de Reins, de Bolsonaro, que debochava das pessoas, eu estou com Covid, eu não sou coveiro, você quer que eu faça o quê? O comportamento de Bolsonaro e o comportamento de Carlos Wizard é o mesmo. Um comportamento cruel, um comportamento genocida, um comportamento criminoso contra a humanidade. Você ri da cara das pessoas que morreram. Morreram 5, não se faz isso. Não se faz isso. E o pior de tudo é que Carlos Wizard iniciou a fala dele citando a Bíblia. Que religioso é esse que ri da morte das pessoas no momento mais triste? No momento mais triste, no momento mais significativo para um cristão, é justamente o momento da morte de Cristo. E ele vai lá e debocha, ri. Não vale nada, não vale nada. Tinha que ficar calado, o que iria dizer? Mas mesmo calado, foi revelador. Foi muito revelador. Por que ele não falou? Eu não conheço. Qual que é o problema? Eu não conheço. O senhor conhece? Não conheço. Não, pode me incriminar. Faça-me o favor. E chegou cheio de ironias, né? Chegou cheio de ironias para Renan Calheiros. Eu falei lá no Twitter. Gente, ele tá querendo disputar ironia com o Renan Calheiros, ele vai se dar mal. E não deu outra. O Renan Calheiros falou assim, o Brasil tá vendo, né? Esses machões na internet que falam tanto, chegam aqui e ficam em silêncio. Exatamente, um covarde. Deveria ter falado. Vou me incriminar. Por que tem coragem de rir na cara das pessoas, mas na hora de falar o que sabe e o que não sabe ficou em silêncio? Deveria ter falado. E outra,
E outra, um discurso demagogo no começo, não, eu tive que sair do país para visitar meu pai, que ele tem 80 e tantos anos, ele estava muito doente nos Estados Unidos, a minha filha estava com uma gravidez de risco, então eu tive que prestar assistência para ela. Ótimo, ótimo. Agora, corre o risco de ficar com o passaporte retido. Se já não foi. Então ele passou todo o depoimento em silêncio, correndo o risco de ter o passaporte retido, porque ele poderia ter que prestar depoimento novamente, e aí não vai ajudar o pai. Não vai ajudar a filha que está grávida. Então é um discurso que ficou meio estranho, porque se ele tivesse tanta preocupação aqui, não, eu vou responder tudo aqui porque eu preciso do meu passaporte, que eu preciso voltar para ver minha família. Mas ele não colocou a família dele em primeiro lugar, ele se colocou em primeiro lugar ali. Ele se colocou. E essa foi a minha interpretação. Porque quem está preocupado em ver o pai, em ver a filha que está precisando de ajuda, não vai correr o risco de ter o passaporte retido. Não vai. Mas aí é outra questão. Só que mesmo em silêncio, a CPI chegou num ponto importante ali. Porque um dos senadores, salvo me engano, foi o Renan Calheiros ou Humberto Costa, que eles associaram, e esse é o ponto-chave do gabinete paralelo. Esse é o ponto-chave. Eles associaram Carlos Wizard com a Precisa Medicamentos. Eles conseguiram fazer uma ponte, um link entre o Wizard e a Precisa Medicamentos. E isso é de muita importância, porque nós precisamos saber se esses grupos privados patrocinaram, incentivaram, financiaram, deram dinheiro, o que quer que seja, para os integrantes do Gabinete Paralelo. Isso é importante, porque esses integrantes do Gabinete Paralelo, eles assessoraram Bolsonaro na tomada de decisão e respaldado por eles, não houve a compra das vacinas que nós precisávamos. Vacina da Coronavac, vacina da Pfizer. O que Bolsonaro fez? Bolsonaro retardou o máximo para comprar quais vacinas? As vacinas superfaturadas que tinham propina. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema que coloca o Carlos Wizard dentro da corrupção do Bolsonaro. Porque não podemos nos esquecer que tem uma história que eu revelei aqui para vocês de um hospital do interior do Paraná, e Carlos Wizard falou hoje na CPI que ele frequentava lá, passeava com o pai de caminhão pelo interior do Paraná. Que eu até li aqui a publicação desse hospital no interior do Paraná, agradecendo a Apsen, que é o laboratório que produz a cloroquina, teve um recorde de lucro no ano passado, pelos milhares de comprimidos que foram recebidos. E eles também agradeceram o empresário Carlos Wizard. Eu não sei se é o mesmo Carlos Wizard ou se é um homônimo, mas eles agradecem ao empresário Carlos Wizard. Possivelmente é o mesmo, possivelmente. Então mostra que é muito possível, tá, que haja essa relação entre Carlos Wizard e os empresários. Porque ele teve contato com o empresário da Precisa, ele teve contato com a Precisa. Ele não desmentiu na CPI, ele não desmentiu. Então a gente pode concluir que chegou, porque foi mostrado por um dos senadores. E é isso que nós precisamos saber, se houve financiamento por parte de Precisa, EMC, Apsen para os integrantes do Gabinete Paralelo. Isso é muito importante, mas muito importante. E o silêncio é o silêncio do condenado, da mesma forma que o Bolsonaro está em silêncio até hoje sobre Ricardo Barros. Faz 5 dias e Bolsonaro permanece em silêncio porque ele não pode falar nada. Porque da mesma forma que Carlos Wizard pode se complicar, poderia se complicar Bolsonaro também. Porque Luiz Miranda é um daqueles políticos mais detestáveis no meio, porque ele grava. O meio político não gosta de quem grava. O Onyx Lorenzoni caiu em desgraça porque gravava a conversa dos seus colegas. E Luiz Miranda também. E Bolsonaro não sabe se o Luiz Miranda gravou ou não a conversa dele, por isso que ele fica em silêncio. Por isso que ele fica em silêncio. Que situação. É o silêncio dos condenados. E eu gostaria de dar destaque aqui a um momento, porque provisoriamente o senador Otto Alencar assumiu a presidência da comissão, por conta da ausência do Omar e também do Randolfo Rodrigues, e ali ele teve um dissabor com o advogado do Carlos Wizard. E ele perguntou diversas vezes, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Só que é o seguinte, pessoal, o advogado do Carlos Wizard é o Zacarias, o sobrenome dele é Zacarias. Ele é um dos advogados mais famosos, e não o advogado mais famoso de Brasília. O mais famoso. O Otto Alencar foi muito safo ali. E é claro que ele sabia quem que era o advogado, só que ele ficou insistindo, perguntando o nome, só para querer desacreditar, desestabilizar ou provocar ali, ou desacreditar o trabalho feito pelo advogado. Mas o advogado conhecia o Renan Calheiros, conhecia o Omar Aziz, conhecia todo mundo ali. Mas o Otto Alencar
muito esperto, muito sagaz, esperto, não, muito inteligente, muito sagaz. E esse tipo de teatro político que eu aprecio observar. Foi um momento curioso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi talvez o melhor momento da CPI, vendo o que foi feito. E Renan Calheiros também foi muito inteligente com as ironias junto a Carlos Wizard. Carlos Wizard achou que iria se dar muito bem no depoimento, mas ele se deu muito mal, mesmo calado. Mesmo calado. Você gostou? Clique no botão de gostei, ative as notificações, se inscreva no canal, me siga no Instagram, canal Profiléu. Fiquem ligados para novidades, teremos novidades quando atingirmos os 100 mil inscritos. E também me siga no Twitter, @profileoficial.